Olá! Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre medo na infância. Isso, dicas se você ou seu filho está passando, sua filha está passando por medo, esse período que a criança tem medo de tudo, eu vou dar algumas dicas. Espera só um pouquinho, eu vou te falar já. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dicas para que você ajude a sua criança a enfrentar o medo, tá bom? Inscreva-se aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Aqui embaixo tem uma tecla escrito inscreva-se. Clique nela e acione o sino também para você ser notificado dos próximos vídeos, tá bom? Bem, eu quero falar com vocês hoje sobre o medo na infância. É um período na fase da criança, claro que de acordo com a faixa etária vai mudando os medos, né? Mas medo de queda, vai mudando. Mas tem um período, né, na fase da criança, seus 4, 5 anos, que a criança começa a ter medo de uma série de coisas, né? Eu queria dizer para vocês que a gente pode ajudar. Eu vou dar algumas dicas hoje. Primeira dica que eu quero dizer para vocês: não utilize o medo da criança para você controlar ou para você conseguir educar essa criança. Então, por exemplo, muitos pais utilizam o medo que a criança tem para fazer com que ela se comporte, né? Ou para que ela paralise, para que ela não faça certas coisas. Se ela está de repente mexendo em tudo, não para um segundo, você utiliza o medo que ela tem de alguma coisa para ela parar de fazer, do tipo, olha, o bicho papão vai te pegar, né? Olha, o lobo mau já vem, né? Se você continuar desse jeito. Então, utiliza aí o meio do medo para poder controlar essa criança, controlar o comportamento, pôr limites. Não utilize essa técnica, né? Porque eu vou chamar de técnica, mas não é uma técnica. É um jeito que muitos pais utilizam para controlar a criança e não é o meio adequado. Pelo contrário, esse medo vai aumentar. Num outro vídeo eu falei para vocês o que é o medo, né? Se vocês não viram sobre o medo, a diferença de medo com medo patológico, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, sobre isso, tá bom? Mas o medo, ele é uma emoção natural do ser humano, porém ele serve para nos proteger. E ali, naquele momento, não está protegendo, você está apenas controlando a criança, tá bom? Então não utilize o medo como uma forma de controle, certo? Isso vai ampliar o medo dessa criança, essa criança vai ficar cada vez mais temerosa e pode ter aí um distúrbio de sono, uma série de coisas que vai vir ao longo desse processo todo da infância, que não vai ser legal, tá bom? Segunda dica: os adultos também tendem a rir da criança ou desdenhar do medo dela. Alguns adultos falam, você tem medo de não sei do que, ele tem medo disso. Então assim, não faça isso, porque a criança ela vai se sentir mais desamparada. Ela busca no adulto, ela busca em você o alicerce, a proteção, o amparo. E se você rir e achar engraçado daquele medo que está para ela como algo perigoso, para ela é um sinal de perigo. Então, se está assim para ela, provavelmente vai ampliar o medo dela, vai começar a ter sintomas, se sentindo desprotegida e desamparada. Então, não faça isso também, tá bom? A ideia é você ouvir. Ouve, essa é a segunda dica que eu dou para vocês. Ouvem com preocupação, ouve mostrando interesse, acolhendo a criança, dizendo para ela, olha, eu entendi o seu medo, mas a gente vai ver se isso é verdade mesmo. Então a gente vai ajudar a criança a enfrentar este medo, tá bom? Terceira dica, acabei de falar, vamos enfrentar o medo.
Muitos pais eu vejo fazer de uma forma a forçar a criança. Às vezes no parque a gente vê muito isso. Os pais estão lá querendo botar a criança no brinquedo, a criança está gritando, pedindo colo, não querendo ficar naquela cadeirinha, ou não querendo ficar naquele brinquedo, e o pai forçando a ficar lá, ou a mãe, ou sentando a criança no colo. Não, agora você vai no meu colo, não vai acontecer nada. E a criança berrando. Não façam isso. Ela já está com medo daquele brinquedo, ela está com medo daquela situação. Não force, essa é a dica que eu dou para vocês, não forcem. O ideal é você enfrentar sim o medo gradual. Eu falo isso num outro vídeo para vocês, tá? A gente tem que enfrentar gradualmente qualquer medo que a gente tenha, isso já na fase adulta. Na infância isso não é diferente. Vocês também têm que ajudar a criança a enfrentar este medo passo a passo. Então deixa a criança só olhando as pessoas brincando, as pessoas gritando, olhando o brinquedo acontecer, ver onde o brinquedo vai, vamos explicando para a criança, olha, esse brinquedo vai até ali, e aí volta, desce, lá. Então a gente vai gradualmente mostrando para a criança que não existe perigo, que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. E a gente vai deixando aos poucos, não forçando. Você não quer ir no brinquedo? Não quero. Ok, então não quero, né? Tá bom? Quarta dica. A quarta dica é, assim como os Monstros S.A., para quem não assistiu esse filme infantil, é bacana assistir, inclusive com a criança, para mostrar, a criança que tem medo de monstro, por exemplo, para mostrar para a criança de uma forma mais lúdica, mais engraçada, mais descontraída, aquilo que ela tem mais medo, tá bom? De uma forma até traga uma história, se você não quiser assistir esse filme ou a criança não quiser assistir esse filme, você pode criar uma história com fantoche, com bonecos, criar uma história aonde esse personagem que a criança tem medo, seja o escuro, seja o fantasma, o monstro, o ladrão, seja qual for, que esse personagem acaba ficando engraçado na história, acaba ficando meio bobão, meio sem graça, perdendo um pouco esse terror, essa noção de perigo que a criança acredita que tenha por conta desse monstro, por conta desse fantasma. Então mostre, o filme Gasparzinho, por exemplo, é um filme bem antigo, mas é um filme que tenta trazer a história do fantasma, uma história mais engraçadinha, mais amorosa, mais delicada, um amiguinho camarada, trazendo a ideia de amigo, que ele é um amigo, ele não é um monstro, ele não é um fantasma que vai te assombrar. Então, tem esses filmes que possam ajudar também. Mas também temos livrinhos infantis que falam sobre o medo. Também pode ajudar, tá? Quinta dica. Eu acho bacana, além de tudo isso, a gente inventar uma história para a criança de superação. Então, e trazer para ela, sendo ela a personagem da história, superando esse medo e ainda mostrando a coragem, que é o sentimento que a gente tem depois, a gente aprende com as vivências da nossa vida, a gente aprende depois o que é coragem, a gente acaba tendo essas emoções de coragem para enfrentar algumas situações. Então a criança vai nomear e vai entender que ela é corajosa quando ela enfrenta algo, né? E que o sentimento coragem, da força, né? Ajuda ela a solucionar, faz com que ela não tenha mais medo. Então você vai trabalhar num outro momento a história de enfrentar e de ter coragem, né? Isso é bacana também, tá bom? É isso. Eu espero que vocês... tem uma última dica, antes que eu lembrei agora, que eu acho importante dizer para vocês, antes de eu finalizar o vídeo. Aproveitando, vou falar a última dica.
deixe aqui o seu comentário ou compartilhe com alguém que esteja passando por isso, a criança esteja com muito medo, ou deixe o seu like, tá bom? Para falar do última dica, agora é final mesmo. Os adultos às vezes aproveitam alguns barulhos para causar medo na criança como uma forma de brincadeira. E na realidade, a gente não tem que mostrar brincadeiras, né? A gente não tem que trazer um conteúdo de brincadeira para aquela situação. Uma brincadeira que eu quero dizer assim, por exemplo, começa a janela bater o vento e ela começa a bater e começa a fazer aquele barulho de assobio da janela, e aí o adulto aproveita e começa a brincar com a criança dizendo: olha, você viu? O assobio é um fantasma, é um monstro, e quer brincar com a criança de uma forma em que aumente o medo dela. Então ela começa a ouvir aquele barulho da janela e começa a fantasiar uma série de coisas, né, sobre aquele barulho somado com o que você está falando. Então não faça isso. Eu acho que a gente tem que brincar sim, mas brincar de uma forma com que a criança perca o medo. Então a minha sugestão nesse caso é você dizer para a criança a realidade e brincar de forma amena, para tirar o medo, para mostrar que não tem perigo aquilo. Como seria, Leila? Olha, você está ouvindo esse barulho? Esse barulho é um assobio por conta da janela. E está batendo a janela porque está com vento. Se eu fechar a janela, acabou o assobio. Você viu? Parou de bater a janela. É porque ela estava aberta. Você acredita que o vento pode assobiar? Será que o vento consegue assobiar? E você consegue assobiar? Então, quando você traz um pouco do lúdico, da brincadeira, que o vento assobia, se ela sabe assobiar, você também consegue trazer um lúdico para a situação de uma forma realista, ou seja, dizendo para ela que aquilo ali, que aquele barulho, que aquele zumbido, ele é da janela do vento que está batendo. Então a criança entende isso e não começa a fantasiar que é monstro, que é fantasma ou que é outra coisa, tá bom? É isso. Agora acabou mesmo, tá bom? Até a próxima, até o próximo vídeo. #Leila me ajude. Até breve. Tchau.